Followers. Durante séculos, os elefantes da África são perseguidos. Esta manada está a salvo. Longe de qualquer ameaça, avança e se reproduzem tranquilamente. Vivem em uma região repleta de fazendas na África do Sul, a 20 milhas da costa leste. Chama-se Parque Nacional de Addo, com aproximadamente 8 milhas de diâmetro. Este lugar aparentemente não atrai a atenção dos fazendeiros locais, visto que o solo é seco e está coberto por uma vegetação de espinhosa. Outras áreas da África do Sul mais adequadas ao cultivo já foram tratadas para o plantio. Por todo o país, a crescente população reduziu o espaço utilizado pelos animais, exceto em Addo, onde os colonos não se adaptaram às duras características do savana, transformando-o no refúgio desses elefantes. Aí estariam a salvo, mas faltava-lhes água. Para suprir esta necessidade, os elefantes invadiram as fazendas vizinhas e destruíram as colheitas. Um elefante adulto necessita mais de 120 litros de água por dia, assim que entraram em conflito com um homem ao ameaçar a sua existência. Em 1919, um grupo de caçadores foi contratado para matar os elefantes e um ano depois, mais de 120 exemplares já haviam sido abatidos. A população protestou pela matança indiscriminada desses animais. No entanto, sobravam então apenas 12 elefantes. Há aproximadamente 65 anos, Addo transformou-se em um parque nacional e seus habitantes estão protegidos. Os coordenadores do parque garantem uma boa relação com os fazendeiros locais. O meio encontrado para garantir essa situação de equilíbrio foi a colocação de uma cerca, e esta, chamada de Graeme Armstrong, um conhecido defensor dos animais, foi feita com trilhos ferroviários e com cabos de elevador. Os elefantes permanecem dentro do parque e os animais domésticos do lado de fora. Provavelmente, isto seja o mais próximo que se chegou da desejada harmonia entre fazendeiros e animais de grande porte. No parque, os elefantes têm tudo o que necessitam. A savana, que influenciou na criação da reserva, é um alimento perfeito para os elefantes. Cavaram-se depósitos de água especialmente para suprir sua necessidade e compensar a falta de umidade do terreno. Atualmente, já são mais de 200 exemplares. No entanto, se por um lado os elefantes conseguiram superar o risco de extinção, por outro, ameaçam o futuro do parque e de outros animais. Ao
criar um habitat, o homem é responsável em manter o seu equilíbrio, o que não é uma tarefa fácil. Cada grupo animal exigirá cuidados especiais. Existem, por exemplo, os rinocerontes negros trazidos do leste da África depois que os rinocerontes do Cabo foram dizimados. Ironicamente, aqui estão mais seguros do que no seu habitat natural, onde a caça ilegal ainda é um problema. Os macacos da família dos cercopithecus e os suricatas, que também vivem no parque, necessitam folhas, frutas e sementes como alimento. Os suricatas alimentam-se ainda de insetos e outras pequenas criaturas. O trabalho dos guardas florestais é se certificar de que nada prejudique ou perturbe estes animais. Todo esse cuidado advém desse parque possuir uma das maiores concentrações de animais de caça da África. Aqui, um animal não tem que ser grande para ser importante. Estes besouros, os Cercilian pacus, também ajudaram a tornar o Parque Addo conhecido. Até recentemente, pensava-se que estes insetos estavam extintos, mas uma importante população foi descoberta aqui e, em parte, pelos elefantes. Onde quer que existam, estarão esses besouros. Como na maioria das relações ecológicas, o alimento é um vínculo. Os elefantes são herbívoros e um exemplar adulto pode comer até 130 quilos diários de plantas, sendo que menos da metade é digerida. Assim que são produzidos diariamente aproximadamente 90 quilos de esterco. Para o besouro Cercilian, o esterco é o seu alimento. O suco estomacal dos elefantes transforma as fibras das plantas, facilitando o trabalho dos besouros. O esterco do elefante é um rico adubo que os insetos lutam para conseguir. São muitos os besouros que se alimentam de esterco. Alimentam-se no local, enquanto que outros cavam túneis sob o esterco, armazenando seu alimento. O Cercilian é um especialista. Utilizando as patas dianteiras para construir uma bola com o esterco ainda úmido, leva-o rolando para um lugar mais seguro onde possa comê-lo tranquilamente. Outros besouros aparecem e tentam roubar-lhe a refeição. Enquanto a maioria dos besouros, como o Cercilian, empurram a bola de esterco de cima para baixo e de trás para frente, o minúsculo besouro Sísifo puxa-o em marcha ré.
Os besouros caecilians não são do tipo de inseto que os pesquisadores comumente estudam. No entanto, o professor Clark Scott e sua equipe da Universidade de Pretória classificam estes besouros estudando-lhes as características em seu habitat. Eles tentam descobrir por que esses besouros, em especial, somente sobreviveram em Addo. Desse modo, será possível encontrar maneiras eficazes de proteger esses besouros e de garantir sua existência. Uma das poucas características desses besouros conhecida pelos pesquisadores é que preferem viver em florestas, habitar lugares escuros e alimentar-se do excremento dos elefantes. A maioria dos elefantes da África do Sul foram abatidos por caçadores há mais de um século e os que sobreviveram foram afugentados pelos fazendeiros. Quando esses elefantes migraram, os caecilians pereceram. Diferentes da maioria dos outros besouros que alimentam-se do esterco, os caecilians não podem voar e, dessa forma, são impedidos de seguir os elefantes. O Parque Nacional de Addo, com sua típica vegetação de savana, suas cercas que impedem a fuga desses paquidermes e seus reservatórios de água, permitirá que os elefantes e os besouros sobrevivam. O trabalho para o besouro apenas é interrompido quando o calor é intenso. O melhor lugar para estar, então, será a sombra do esterco úmido. Para os elefantes, o problema é resolvido com um bom banho. Quando a matriarca sai, a manada a acompanha. Para outros animais, a seca e a poeira permanecerão até que o tempo mude. O parque tem 2 períodos de chuvas, suaves na primavera e no início do verão e intensas no outono. Os temporais, contudo, não refrescam. Com menos de 400 milímetros de chuva por ano, o parque é quase um deserto. A aparente abundância da vegetação é falsa. Ainda que haja vegetação, é uma região seca. A savana é uma característica do Parque Nacional de Addo, assim como 600 outras espécies animais que apenas vivem neste parque. Devido a que os elefantes e outros animais de grande porte representassem uma ameaça às plantas, uma pequena área do parque foi conservada como reserva florestal.
Os animais são impedidos de entrar, dando à vegetação a oportunidade de se recuperar. Quando caem as chuvas, a água penetra no solo, renovando-o. A umidade, ao final do dia, representará o momento ideal para o Cercilian trabalhar. Esta bola de esterco será utilizada por esta fêmea para suprir a necessidade de alimento que terá a sua larva. Usando as patas para empurrar a bola e mantê-la rolando, a fêmea trabalha enquanto o macho a segue. Avança lentamente, apenas 9 metros por hora. O macho não interfere. Sua função é manter os outros machos rivais longe da sua fêmea. O objetivo é transportar a bola de esterco para um refúgio, onde o solo seja úmido e fácil de escavar. A bola estará a salvo enterrada no refúgio. A fêmea faz a escavação enquanto o macho permanece de guarda. Nessas condições, a fêmea destes besouros, ao estar sob a terra, deposita um ovo dentro da bola de esterco. Como é o costume, o macho vai embora uma vez que o seu trabalho já está terminado. A fêmea, porém, permanece sob a terra por 4 meses, girando constantemente a bola a fim de manter sua superfície livre de fungos, o que prejudicaria sua larva. Enquanto isso, a larva se alimentará do esterco, abrindo caminho para sua saída. A fêmea, como qualquer outro animal, protegerá ao máximo a sua única cria. Essa pode ser uma das explicações para o aumento progressivo, ainda que lento, da população de Cercilian, ainda que tal fato não se possa confirmar sem um prévio estudo de caráter científico do comportamento desses insetos. Os elefantes utilizam as estradas por estarem desobstruídas e representarem o caminho mais curto. Assim que, por onde passam, os elefantes deixarão um rastro de esterco e, consequentemente, serão seguidos pelos besouros. Isso poderia representar um problema para a sobrevivência desses insetos se os funcionários do parque não tivessem o cuidado de avisar os motoristas que utilizam essas mesmas estradas para que evitem as fezes dos elefantes. Essa é a única maneira de proteger os besouros. Além dos automóveis, os penhascos também representam um perigo para esses insetos que não sabem voar.
Atando um sensor de temperatura ao besouro e obrigando-o a uma curta caminhada, os pesquisadores descobriram um outro perigo à sobrevivência desses insetos: o calor. Em um dia de intenso calor e ao sol, a temperatura do besouro sobe. Esta experiência foi interrompida antes que o besouro sofresse um dano físico, o que confirmou a necessidade que tem de ambientes úmidos e escuros. Assim que o meio-fio da estrada foi rebaixado, de modo que os besouros possam sair da estrada, penetrando na savana e fugindo do calor excessivo. A sobrevivência dos besouros depende diretamente da sobrevivência dos elefantes. Estes, por sua vez, são muitos para um parque relativamente pequeno, o que pode causar a quebra do equilíbrio ecológico do parque. A solução mais imediata seria a redução do número de elefantes. No entanto, tal medida não deixaria de ser radical, além de representar uma perda quanto a todo o esforço feito até então para salvá-los. Assim que entre a destruição do próprio parque e a morte dos elefantes considerados excedentes, buscou-se uma outra possibilidade: a expansão do Parque Nacional de Addo. Atualmente, a direção do parque possui cerca de 8 quilômetros de terras nas colinas ao norte de Addo. Este parque cobre uma área de 12.000 hectares, enquanto outro parque próximo, o Zurborg, tem uma área 3 vezes maior. O plano inicial era criar uma passagem entre os dois, assim, os elefantes poderiam caminhar dentro de uma área mais extensa. O problema encontrado é que a área existente entre ambos é de propriedade particular. Atualmente, estuda-se a possibilidade da compra desse terreno para que se possa construir um túnel subterrâneo unindo-os. Até esse momento, tudo não passou de projetos e especulações. Assim que os elefantes do Parque Nacional de Addo crescem cerca de 7% ao ano, o que significa que cada vez necessitam mais espaço. Mesmo que se consiga ampliar a área do parque, na proporção em que cresce a população de elefantes, a nova área também será insuficiente para abrigá-los. Nos próximos 60 anos, muitas mudanças ocorrerão no parque e certamente será necessária uma nova administração. Quanto aos animais, a vida é uma cadeia onde se estabelecem relações de interdependência. A sobrevivência dos besouros depende da sobrevivência dos elefantes, que, por sua vez, dependem que a vegetação original também perdure. A conservação dessas e de outras espécies pode advir de diferentes estratégias. Afinal, a criação do parque, visando a proteção de animais de grande porte, significou a proteção também dos pequenos. Se o homem puder preservar ao menos um pouco o meio ambiente, a natureza também se encarregará de fazer a sua parte.